Muito boa tarde. Vamos retomar estas nossas séries de vídeos sobre literatura angolana, poesia angolana sobretudo. Vamos centrar-nos cada vez mais progressivamente, como aliás tem vindo a acontecer, mas agora vamos centrar-nos cada vez com maior incidência no texto literário propriamente dito. Já demos bastante contextualização histórica, geográfica, política, social, sobretudo direcionada para os séculos anteriores ao século XX, portanto de 1900 para trás. O século XX já é mais fácil de conhecer e compreender, até com o apoio da internet, e portanto vamos nos concentrar agora mais nos textos propriamente ditos, senão corremos o risco de estar só a falar no vago e de não conhecermos os textos que são a primeira e última das motivações para se falar numa literatura ou numa história literária. Também esta minha preocupação com a leitura dos textos se prende com a constatação de que, de forma geral, os alunos, os leitores têm muita dificuldade na interpretação dos textos. E isto é fundamental não só para a literatura e os estudos literários e os estudos de literatura africana, mas para toda a nossa vida. Muitos problemas da nossa vida derivaram de erros de interpretação de texto, quer erros nossos, quer erros dos outros. E, por vezes, esses erros também se prendem com o facto de não estarmos a comunicar corretamente. Por exemplo, evitando equívocos. Estudando os textos literários, em que esse jogo do autor com o leitor se desenvolve e afina mais, nós estaremos mais preparados para produzir e interpretar textos diariamente, o que é decisivo para as nossas vidas, como já disse. De maneira que agora vamos nos centrar nos textos, vamos estudar os textos para termos a tal ideia mais concreta, mais corpórea do que foi e do que tem sido a literatura angolana. Eu escolhi para hoje um poema curto chamado A Minha Sina, escrito por Joaquim Dias Cordeiro da Mata e publicado inicialmente a partir de Luanda, no Almanaque Luso-Brasileiro de Lembranças, o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, para 1879, página 407. Este poema eu escolhi, é um dos poemas do Cordeiro da Mata de que mais gosto, considero um dos mais acabados poemas dele, mais bem acabados poemas dele, porque em poucos versos ele consegue transmitir-nos uma imagem, um quadro e uma súmula de vida e de situação da vida que é ao mesmo tempo intemporal, universal e localizada. Localizada por quê? Porque bem ao estilo do que predominou durante o romantismo, mas que também já acontecia antes e continua a acontecer até hoje, o poeta centra em si próprio aquilo que diz. Ele condiciona o que diz a si próprio. Por isso diz, fala na minha vida. Eu sou a tudo cativo. Eu sofro. Eu morro. É sempre o eu. Por isso também se pode dizer que este é um poema subjetivo. Muitas vezes se chama lírico um poema quando o pronome da primeira pessoa do singular predomina na elocução, mas isso é um erro. O que caracteriza a poesia lírica são outros aspectos, por exemplo, a sua capacidade de fragmentação e recombinação das unidades do poema. O que caracteriza a subjetividade, isso sim, é que é a concentração da voz, da fala, do que se diz, a redução do que se diz à perspectiva da primeira pessoa e à situação da primeira pessoa. Durante o romantismo, mas como digo, também antes, também depois, e sobretudo depois, por exemplo, com o realismo, quando o poeta fala de si próprio, ele está também a falar do homem em geral. Do homem em geral numa situação particular ou também numa situação geral. Por exemplo, aqui a situação é geral. Ele não está a falar de si próprio num momento específico da vida, mas sim da sua vida em geral. E facilmente qualquer de nós hoje mesmo lê este poema, lê esta estrofe, é um poema que só tem uma estrofe com 6 versos, lê isto e identifica-se aqui. Sabe do que é que o poeta está a falar. Qualquer de nós, a qualquer momento da vida, se sentiu assim, estivesse numa situação difícil, por motivos os mais variados que fossem. Olhando por vezes para trás, fazendo uma revisão do que foi o nosso caminho até este momento, também podemos identificar-nos com os versos que estão aqui escritos. Sejamos nós de onde formos, sejamos nós em que tempo estivermos. Esta universalidade, esta intemporalidade, esta humanidade dos versos do Cordeiro da Mata
é um dos aspectos importantes no poema A Minha Sina, porque quanto mais particular é o poema, menos interesse tem para o geral das pessoas. Então isto é um valor também, ele um valor estético. Por outro lado, ele exprime a situação de que está a falar, ou a constatação que está a fazer, de uma forma muito viva, com uma sonoridade muito rica, muito bem jogada, com alusões sonoras constantes de uns versos para outros e dentro dos próprios versos, iremos ver isso, e, por outro lado ainda, usa como metáfora bem, como imagem principal, como imagem nuclear, a do escravo, o que na altura fazia bastante sentido. Estava-se a sair do período da abolição da escravatura, em alguns países ainda havia escravatura, em outros já se tinha abolido, mas ainda havia relações de trabalho muito próximas da escravatura, que se prolongaram, algumas delas em algumas zonas do globo até hoje mesmo, estando até a ser renovadas ultimamente. Portanto, o Cordeiro da Mata, como angolense, pessoa dali da terra, como poeta negro, pegou na imagem do escravo como uma imagem forte através da qual ele consegue representar um sentimento humano. E que sentimento é esse? Que pessoa é esta? Uma pessoa que fica desnorteada. E por que fica desnorteada? Porque vive num mar revolto vivo. A vida toda ela é um mar revolto vivo. Mas a vida dos nossos sentimentos e emoções ainda não é mais. E quando vivemos aí com muitas dificuldades e enfrentando muitas situações problemáticas, o mar fica mais revolto e mais vivo dentro da nossa mente. Então ele faz equivaler, para nos dar uma imagem do que será isso, faz equivaler a situação da pessoa que está imersa no mar revolto vivo à situação do escravo. Escravo de uma lida dura, de uma vida dura, de um trabalho duro. Porquê? Porque o escravo também ele está constantemente a lutar para trabalhar, para sobreviver. Se ele quer sobreviver, tem que trabalhar como um escravo, ou seja, sempre que o seu senhor o desejar. E fica a tudo cativo. Quer dizer, mais até do que o escravo, ele fica cativo a tudo. Porquê? Porque ele atrás do ignoto corre e vai lutando. Ele vai atrás daquilo que não conhece, mas sente-se atraído por aquilo. Por isso é que fica cativo, porque está atraído. Tudo atrai, ele vai a correr e tenta se manter à tona nesse mar revolto vivo. Tenta não desaparecer, não afundar, não submergir. E nessa luta para se manter à tona e para alcançar as coisas que desejam, que pretende ou de que necessita, ele nessa luta sofre e morre. E portanto a sua vida, se compararmos o primeiro verso da estrofe com o último, a minha vida é: eu sofro, eu morro. Passa a vida nisto. Qualquer de nós, volto a repetir, se identificará facilmente com esta situação. Já a sentimos, já nos sentimos assim nós mesmos. Para além disto ainda, o poema, como disse, está no aspecto formal muito bem executado. Há sempre uma questão que se põe, vamos entrar agora em pormenores e em pormenores formais, e há sempre uma questão que se põe e a pessoa fica a pensar, mas isto é consciente, mas o autor pensou nisso tudo quando estava a escrever o poema, pouco importante. Mas na verdade é uma questão superflua. Isso, para ser bem tratado, tem que nos levar até à psicologia da criatividade. Como se cria um poema? Há as mais diversas versões sobre como se cria um poema. Algumas dadas pelos poetas, quanto à criatividade artística, outras dadas também por outros criadores de arte, de música, de pintura, etc. Há as mais diversas versões também, conforme a corrente que a gente segue na psicologia da criatividade especificamente, e nessas diversas versões, o que nós temos não é nem, geralmente não é nem uma consciência absoluta, nem uma inconsciência absoluta, mas um jogo entre consciência e inconsciência, entre impulsão e concentração, entre emoção e razão, para dizermos da forma mais simples possível, como também entre a memória e a prospecção do futuro, que é a leitura do que estamos a escrever. E daí resulta o texto literário, que, portanto, não é um texto em que o poeta pensou em todos os pormenores, mas talvez o poeta tenha intuído o alcance desse texto. Se nós lhe pedíssemos para especificar tudo aquilo em que ele pensou nesse momento, ele não seria capaz, até porque já não se lembraria de tudo. Portanto, a questão torna-se supérflua se queremos saber disso, se queremos saber tudo o que um poeta pensa quando cria. O que sim podemos saber e importa saber é: quando nós lemos, o que é que o poema nos evoca? Já o dissemos, em termos de conteúdo, aquilo que o poema nos evoca. A imagem do escravo como imagem central, a imagem da vida como um mar revolto vivo, em que a pessoa tenta manter-se à tona
correndo atrás de tudo, seja por necessidade ou prazer, por motivação ou por absoluta questão de sobrevivência. Disso já falámos, agora vamos falar de uma série de aspectos aos quais costumamos chamar formais ou técnicos. Na pintura falaríamos dos pincéis, das tintas, do trabalho que se faz com as tintas, etc, etc. Na música falaríamos das cordas, dos tipos de cordas, do tipo de instrumento, se uma viola, o tipo de caixa da viola, a afinação, etc, etc. Aqui vamos falar, para além dos aspectos, digamos, conteudísticos, que são relativos às imagens, à imagem do escravo, à imagem do mar revolto, à imagem do ignoto, à imagem da correria sôfrega constante. Essa é a parte formal que diz respeito ao conteúdo, aos conteúdos, à produção de conteúdos e que incentiva diretamente a semiose, ou seja, o processamento dos significados para que o texto nos conduz e para que nós nos conduzimos lendo o texto. Há depois os aspectos formais ou técnicos que têm que ver com, por exemplo, a sonoridade. Por exemplo, dentro da sonoridade, é discutível, mas para mim está dentro da sonoridade toda a estrofe. Quantos versos tem? É uma estrofe longa, é uma estrofe curta. Os versos são longos, são curtos. Ora, nós já vimos, são apenas 6 versos. Chegam para ele dizer o que queria e já por isso podíamos chamar esta poesia de lapidar, este poema de lapidar. Porque é como numa lápide. Com poucas palavras se reduz uma vida. Mas dizer que isso é lapidar é muito pouco. Há, como disse, toda uma sonoridade em jogo nestes 6 versos. Vejam, por exemplo, há um jogo de rimas. Vida rima com lida, vivo rima com cativo, numa distribuição rimática que chamamos cruzada, porque o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto verso. Os versos ímpares rimam entre si, os versos pares rimam entre si. Há sempre um verso entre uma palavra rima e a outra. Ainda mais, neste caso, neste poema, todas as palavras que fazem rima são graves. Mas há uma diferença. Nos 4 primeiros versos temos uma rima cruzada, mas nos 2 últimos, tal como acontece, por exemplo, nos Lusíadas do Camões, que tem mais versos, como sabemos, não só 6, mas neste aspecto a distribuição rimática é a mesma. Nos 2 últimos nós temos uma rima emparelhada. 2 versos seguidos têm a mesma rima, corro com morro. Portanto, temos aqui uma primeira divisão formal, digamos assim, em que numa primeira parte se dá uma rima cruzada e temos 4 versos, numa segunda parte a rima muda, a sonoridade da rima muda, já não é ivo nem ida, mas orro, orro, e a distribuição das palavras rima deixa de ser cruzada e passa a ser paralela, ou seja, emparelhada. Isto constrói uma progressão que é também uma progressão do conteúdo, vejam bem, porque primeiro ele está a dizer como é sem norte a minha vida. Eu sou o escravo de dura lida, eu sou a tudo cativo, vivo num mar revolto. E depois, nos 2 versos emparelhados, ele encaminha-nos para a conclusão. Atrás do ignoto corro, ou seja, porque é que eu vivo assim? Porque ando sempre a correr atrás do que não conheço e quero ter, ou conhecer. E nessa luta sofro e morro. Portanto, os 2 versos emparelhados são os versos da conclusão. Os 4 versos cruzados pela rima são os versos da exposição. Vejam bem como o som e o significado estão constantemente articulados. E essa articulação se aprofunda ainda mais quando nós vemos que os versos com rima cruzada têm todos a vogal tónica I. Todos eles, como aliás os 6 versos, não só são palavras graves, como todos os versos de rima cruzada e os outros 2 são de palavras com 2 sílabas, exceto o cativo, que tem 3 sílabas. Todos os outros têm apenas 2 sílabas, são dissílabos. Depois vamos alternando a rima cruzada, a vogal a seguir à rima e a consoante a seguir à rima. Portanto, a seguir à vogal tónica, o que nós temos é um conjunto que é da. Portanto, a rima é completa e perfeita. Vida, lida. Perdão, a rima é completa, não é perfeita porque a consoante antes da vogal tónica não rima. Mas o que é que nos interessa? Que não apenas rima a vogal tónica, como a terminação, a última sílaba da palavra, aquela que já se diz fechando a boca, partindo para o silêncio, ela também usa a mesma consoante e a mesma vogal. Da. Isso também acontece nas rimas dos versos pares, vivo, cativo. Só que passamos de da para vu, de um A para um O, ambos apagados, mas de um D para um V. O V, vejam a diferença. O D é um som que, para ser dito, implica um embate. D.
a língua bate nos dentes, DT, ao passo que V, F são consoantes em que o sopro passa sem bater, sem haver uma batida. Vu, cativo, vivo. Há, portanto, também essa diferença que faz com que as palavras rima nos versos pares remetam para um som em sopro corrente. E as palavras rima nos versos ímpares remetam para um som que tem um corte, um bloqueio. Vida, lida. Ora, fazendo rimar vida com lida, o que lida mais nos evoca é precisamente uma coisa dura lida. Ter que lutar, ter que labutar, ter que trabalhar duramente para se manter vivo. Portanto, este som de está a combinar com o significado da dura lida. Alguém pode dizer, isso é pura coincidência. Tudo pode ser pura coincidência. Até tudo o que nos acontece na vida pode ser pura coincidência. Nunca saberemos o que é que nos aconteceu por coincidência ou por uma sucessão de causalidades. Se quisermos, o que nos acontece por casualidade e o que nos acontece por causalidade. O que podemos evitar e o que não poderíamos evitar de jeito nenhum. E é do que não poderíamos evitar que o poeta tira a ideia de a minha sina, o meu destino, aquilo a que estou condenado. Quer queira, quer não, isto vai-me acontecer. Como acontece a um escravo, quer ele queira, quer não, tem que trabalhar até morrer. Voltando aos aspectos formais e sonoros, as palavras rima dos dois últimos versos fazem uma mudança para o som O na vogal tónica e depois o grupo consoante vogal que vem a seguir à vogal tónica, portanto a última sílaba da palavra, é uma espécie de síntese entre o D e o V. O som corre à mesma, mas há uma batida, só que uma batida corrente. Levando em conta a pronúncia típica destes tempos, é de supor que o poeta, ao ler o seu poema, dissesse não atrás do ignoto corro e na luta eu sofro eu morro, mas sim atrás do ignoto corro e na luta eu sofro eu morro. Tanto mais que estávamos em Angola e aí a tendência era, até muito tarde, para usar o R quando aparecem dois R's, consoante dupla R. Isso dá uma ideia mais de coisa que é corrente, continua a correr, mas que passa por uma sequência de batidas. Não uma batida forte, mas uma coisa que vai batendo e correndo, batendo e passando. O sopro sofre constantes batidas e constantes passagens. Se repararmos então nisto, vamos ver que, tal como em termos de conteúdo, também em termos sonoros, as palavras rima nos remetem para o conteúdo dos dois versos finais. Os dois versos finais apresentam, portanto, também eles uma coesão textual muito grande, uma coesão muito forte entre som e significado. As evocações do som produzem uma semiose, um significado que as evocações do conteúdo também produzem. O que é a vida dele é isto, constantes dificuldades e constantes passagens. Vemos também que a distribuição sonora não se reduz às palavras rima, mas temos uma série de jogos de som que estão assinalados aí. Por exemplo, reparem, a vogal I apenas aparece no final de cada verso, na penúltima e na última, na última, na última, na última, na penúltima, e depois desaparece no último verso. Por outro lado, em oposição, a vogal A, que se diz com a boca aberta, o I diz-se com a boca mais fechada, o A só aparece cá atrás. Na terceira palavra, na primeira palavra, na primeira palavra. O A aberto só aparece cá atrás. Da mesma forma, o som R de norte ou de revolto é, portanto, aquele que vem fazer aqui a palavra rima. Ele está recuado na primeira parte do poema, nos primeiros 4 versos, desaparecendo no 4º verso, e aparece sempre recuado, tal como o som A, mas depois ele pula, e com consoante dupla, para o final, para as palavras rima dos últimos 2 versos. Portanto, também sonoramente este jogo nos está a ensinar, a conduzir para a intuição de que temos aqui 2 partes muito bem marcadas. E só por esta sonoridade a gente já fica a desconfiar que também semanticamente deve haver 2 partes no poema. Nós fizemos o percurso contrário, partimos do conteúdo para a forma, mas podíamos por isto mesmo ter partido da forma para o conteúdo. Realmente e provavelmente, quando ouvimos, quando lemos, quando escutamos tudo junto, o som e o significado, e a nossa intuição não separa as 2 coisas.
mas aquilo que imediatamente mais nos marca é o som, é o jogo de sons. E a gente não sabe, é o que mais nos conduz, porque a gente não tem controle sobre ele, a gente só sabe que nos está a dar aquilo prazer e a gente não está a perceber a distribuição dos sons que agora a gente está a perceber. Mas esses sons vão nos conduzindo para diferenças e ao mesmo tempo vamos pensando no significado das palavras e vendo que a distribuição semântica, a distribuição dos conteúdos coincide com a distribuição dos sons, mais uma vez. De maneira que nós vemos que está aqui feito, independentemente do jogo consciente e inconsciente, consciente, não consciente, automático, intuitivo, etc., instintivo, independentemente disso tudo, de como se processa a criatividade do poeta, o que nós leitores temos perante nós não é apenas um poema curto em que se condensa toda uma lição de vida universal e intemporal e um conteúdo reforçado por ter como metáfora meia a palavra escravo. Temos não só isso, mas uma superior organização e distribuição dos sons dentro de uma forma considerada clássica, ou seja, dentro de uma forma previamente definida. Uma estrofe de 6 versos, com rima cruzada nos primeiros 4 e rima emparelhada nos 2 últimos. Por hoje é tudo, não nos vamos tornar passadores, nem os que ouvem, nem os que falam, e, portanto, remeto-vos para a próxima aula. Convém que assinem, convém que, já agora, que digam se gostaram ou não, que ponham comentários aos quais eu responderei aqui no canal, e também que assinem o canal para irem recebendo a notícia de que chegou um novo vídeo. E vão chegar mais nas próximas semanas a um ritmo que espero seja bastante razoável.